Hoje nós vamos estudar a redução de subsistemas múltiplos, que seriam aqueles sistemas de diagrama de bloco, que são muito grandes, tem várias partes, tem vários subsistemas. Nós vamos reduzir eles para um sistema de entrada, a minha função transferência, que está multiplicando por minha entrada, eu tenho minha saída. Então, os subsistemas múltiplos são representados de duas maneiras. Ou diagramas de blocos, usualmente para análise do domínio da frequência, que é esse aqui da esquerda, que eu rabisquei aqui, e fluxo de sinal, usualmente para análise no espaço de estados, que é esse aqui da minha direita. O diagrama de fluxo de sinal representa as funções de transferência como linhas e os sinais como pequenos nós circulares. A soma fica implícita. Então aqui eu tenho a minha função transferência, o que eu estou multiplicando, aqui eu tenho G3GS sobre 1 mais G3S mais H3S. E aqui eu tenho esse aqui, por exemplo, H3 de S. Então aqui, se eu fizer essa malhazinha aqui, eu teria o meu G3 e o meu H3 com esse menos 1 multiplicando aqui. Então são as duas formas que eu tenho de representar esse meu sistema. Então vamos começar pelo diagrama de blocos. Então o diagrama de blocos é um subsistema é representado como um bloco com uma entrada, uma saída e uma função de transferência. Quando subsistemas múltiplos são conectados, temos novos elementos chamados de junções de soma e pontos de ramificação. Então, o que são esses sinais aqui? Aqui os sinais são dados como setas. Então, são as setinhas aqui. Por exemplo, nesse caso, eu tenho minha entrada R de S e eu tenho minha saída C de S. A minha junção de soma vai ser o quê? Vai ser um círculo com um X no meio. Cada um desse pedacinho aqui, olha, ele vai ter entrando se é positivo ou negativo. Então, aqui eu tenho uma subtração desse sinal R de 3 nesse ponto aqui. Então, olha, tem o R1, R2 e R3. R1 soma, R2 soma, R3 subtrai. O que eu vou ter aqui desse lado direito no resultado dessa soma? Vou ter meu C de S, vai ser R1 positivo, R2 positivo, subtraindo meu R3. No diagrama de bloco, então, eu tenho a minha entrada R de S, que multiplica a minha função transferência, que eu posso chamar aqui de G de S, que vai dar no final a minha saída, C de S. Então, se eu tenho, ao mesmo tempo que eu tenho esse ponto soma, que vai dar essa minha entrada, também tenho a minha ramificação. Então, se eu sair desse ponto no meu diagrama de blocos e pego várias linhas, eu tenho esse ponto aqui de ramificação. Mais claro aqui nos próximos slides. Então, seguindo o diagrama de blocos, tem o formato da forma em cascata. O que seria? Eu tenho várias funções de transferências que multiplicadas ao final vai me dar a minha função de transferência total. Então, pensa aqui, eu tenho minha entrada R de S, que multiplica com G1 de S para ter meu sinal X2. O que é sinal X2? É G1, que é a minha função de transferência, multiplicado por quem? Pela minha entrada R de S. Logo em seguida, eu passo pelo meu diagrama de blocos, pelo meu bloco G2. Então, esse meu X1, que vai ser a minha nova variável que eu tenho aqui, vai ser quem? G1 vezes R, que está aqui, porque é o sinal que deu entrada nesse bloco, que multiplica G2. Ao final, eu multiplico pelo último bloco. Então, qual vai ser minha saída? G1 de S, R de S, que é o primeiro pedaço aqui, que multiplicou com G2 e está aqui minha multiplicação. Ao final, multiplicou com G3. Então, eu tenho G3, G2, G1, R de S. Então, aqui eu posso substituir os três por um bloco só. Então, vai ser G3, G2, G1. Esse meu bloco é a minha função de transferência. Então, R de S multiplica com esse meu bloco. Eu tenho minha saída C de S. Qual seria um exemplo aqui? Pensa que eu tenho dois circuitos RC. Então, a minha função de transferência desse meu circuito, se eu aplicar Laplace aqui e tirar a minha equação, vai ser quem? G1 de S, que é o meu primeiro circuito, 1 sobre R1C1 sobre S1 sobre R1C1, que é o meu circuito RC, né? Que é resistor do circuito 1, capacitor do circuito 1. Já do lado de cá eu tenho a mesma coisa para o circuito 2 com os dois valores. Se eu faço um circuito desse formato, quando eu pego a minha fonte, um resistor capacitor, e coloco em seguida, né, vamos botar em série mais esse circuito R2C2, eu não vou estar fazendo essa minha forma em cascata. Por quê? Antes eu tinha dois sistemas de primeira ordem, porém aqui eu tenho já um sistema de segunda ordem, porque os de um capacitor afetam o carregamento do outro, como tive lá em circuitos. Então, para isso, eu teria que botar um separador nesses meus dois circuitos. Então, a forma em cascata, eu tenho que esse sinal não influenciará nesse sinal aqui de cá. Por isso que eu tenho esse meu circuito de bloqueio, então um circuito de ganhos. Poderia ser um buffer com um amplificador operacional, por exemplo.
Então eu tenho um ganho ali que impede que um circuito influencie no outro, então aí sim eu tenho esses diagramas de blocos bem separados. Caso contrário, se fosse desse circuito, como nós estamos vendo aqui, não teria como separar desse jeito. Então saímos da forma em cascata, que seria a nossa ideia de série, e vamos para a nossa forma paralela. Então o que seria paralelo? Eu tenho minha entrada R de S, que vai ser jogada para vários blocos diferentes. Aqui eu tenho G1, G2 e G3. O que eu tenho na saída desse bloco? O x1, que é a minha primeira variável aqui, vai ser quem? R, que multiplica meu G1 lá, R de S e G1 de S. Já meu x2, que está seguido do meu bloco G2, vai ser R de S, multiplica por G2, vai ser meu x2. A mesma coisa vai ser com x3. Ao final, vejam bem, eu estou somando aqui, ó, somando, subtraindo, esse meu bloco somador. E por final eu vou ter quem? Esse meu C de S, que vai somar esse meu x1 mais x2 mais x3, que vai ser quem? G1 mais G2 mais G3, que multiplica R de S colocado aqui em evidência. Então, se eu substituir todo esse pedaço aqui por uma função de transferência só, eu teria o quê? Essa função indicada aqui de baixo, onde eu tenho R de S, multiplica por esse bloco, eu tenho a saída C de S. E se eu faço a minha realimentação, se eu fecho minha malha, se eu trabalho com malha fechada, o que seria malha fechada? Eu tenho um sistema, que eu tenho meu controlador planta, por exemplo, e na minha saída eu tenho a leitura de um sensor que entra num bloco somador que vai dar meu erro. Então vejam bem, eu tenho a entrada do meu sistema, eu tenho meu transdutor, o que vai ler, vai fazer essa, por exemplo, eu tenho o posicionamento do satélite, esse meu transdutor seria um motor de passo, por exemplo, que vai entrar nesse meu bloco somador, onde eu vou ter o erro, a saída sendo jogada aqui, então eu vou ter onde eu quero que esteja, então vamos supor que eu quero que ele vá para a posição x igual a 2. Porém, quando ele mede a minha saída, ele está na posição x igual a 1. Então qual vai ser meu erro aqui? Então meu x-til, que vai ser meu erro, vai ser igual a 1. Então ele vai entrar nesse meu sistema com um erro. Então esse meu erro passa para o controlador. Se o erro for pequeno, eu jogo um ganhozinho pequeno. Eu aplico pouco velocidade, por exemplo. Se o erro for grande, eu já ponho a velocidade maior. Então esse controlador aplica na minha planta para obter a saída. Novamente eu vou fazer a leitura. Então aqui eu vou ter um sensor para dar essa minha leitura, né? Vai converter ele já sempre na mesma unidade. E vai fazer essa leitura novamente. Quando o erro for zero, eu já vou estar em regime permanente, não vou ter mais alteração dessa minha variável. Mas até lá, eu vou ter oscilações que a gente chama de regime transitório. Inclusive, a gente viu no capítulo passado, né, na aula passada. Então, botando mais simples, eu tenho a planta e o controlador em realimentação com esse meu elemento sensor, com feedback, que vai fazer esse sistema de malha fechada. Como que funciona esse sistema? Como é que eu junto esses dois sistemas aqui? Então, para juntar esses dois sistemas, ficaria G de S sobre 1 mais ou menos G de S, H de S. A gente chama aqui o GH, aqui, G de S, H de S, é a função de transferência em malha aberta, ou ganho de malha, que é simplesmente a multiplicação aqui, sem necessidade de fechar essa malha. Então, se eu for fazer essa soma, eu teria quem? O E de S, que é meu erro, ele vai ser quem? Vai ser a minha entrada R de S, menos mais a minha saída que multiplica com H. Então, meu erro é igual a R de S, olhando aqui, né? R de S é minha entrada, menos o C de S que multiplica com H. Como o meu C de S é o erro vezes o meu bloco aqui, né? Então, o C de S é E vezes G, então o erro vai ser C de S sobre G de S. Substituindo esses valores, aí eu vou chegar aqui a minha função em malha fechada, a minha redução aqui desse bloco, vai ser G igual a G de S sobre 1 mais ou menos G de S, H de S. Então, toda vez que a gente vê um sistema deste jeito aqui, é só aplicar essa equaçãozinha aqui. E se eu precisar de mover os blocos para poder fazer uma redução, por exemplo? Então, se eu quiser só mover os blocos, como é que funciona isso? Vejam bem nesse caso aqui. Eu tenho um R de S, que vai subtrair com o meu X de S, multiplica para a minha função de transferência G de S para ter minha saída. O que eu quero fazer é jogar esse somatório para cá. Obviamente, esse meu bloco aqui vai vir para cá, não é? Então aqui eu tenho R de S vezes G de S. O que vai ter nesse pedacinho aqui? Eu tenho R menos X, correto? Que eu tenho R aqui menos X aqui.
que vai multiplicar então pelo meu g de S, vai ficar R menos X, que multiplica por G. Então nesse pedaço, olhando já agora para esse diagrama da direita, o que eu vou ter aqui? R vezes G. O que eu vou precisar nesse pedaço aqui? Porque olha, eu vou ter R vezes G. E agora, se eu simplesmente subtrair X, eu não vou ter o mesmo resultado. Então, quando eu movo um bloco, um somatório para a direita, eu vou ter que multiplicar pela função de transferência que está aqui. Que eu passei para trás, vamos pensar assim, que eu passei para a esquerda. Então, aqui eu tenho que multiplicar com esse G de S, vai ficar X de G. Então, aqui vai ser igual a quem? R menos X, que multiplica G. Que é a mesma resposta que está do lado de cá. Então, vejam bem, se eu tiver que mudar um bloco de posição de um somador, eu vou multiplicar esse meu bloco ali na entrada do meu somador. E nesse, vamos fazer o contrário, né? Eu tenho o meu bloco, eu jogo para a direita do meu somador. O que vai acontecer? Aqui eu tenho R vezes G. E aqui eu vou ter, então, RG menos X. Se eu considerar que não tivesse esse bloco, ficaria R menos X, o que não é válido. Então, aqui vai ser R menos X sobre G, que vai multiplicar por esse bloco e vai obter quem? RG menos X. Então, se eu pego um bloco e jogo ele para a direita de um somador, nos ramos desse somador eu vou ter que dividir por esse meu bloco, por essa minha função de transferência. E nesse caso eu tenho um ponto de ramificação, então esse meu R de S vai passar para vários pedaços, vários ramos. Esse meu bloco eu quero passar para cá. Então o que vai acontecer? Aqui não vai aparecer mais ninguém, né? Não vou precisar ter esse bloco. E nos outros pedaços eu vou ter que dividir por quem? 1 sobre G, que é o que está aqui. E nesse pedaço tem que aparecer só quem? R de S. Então, olha, se eu ficar com um bloco desse formato, aqui vai, nesse pedaço aqui, nesse meu ramo inteiro aqui, eu vou ter quem? RG. Para sobrar só R aqui, tem que fazer o quê? Dividir por G. Então é assim que faz. Uma leve análise gráfica, também dá para saber o que tem que fazer, né? Esse outro pedaço aqui, ao contrário, eu tenho nesse ramo R vezes G, né? Nesse raminho aqui. E agora eu vou passar esse meu bloco para a minha direita. O que eu vou ter que fazer? Multiplicar por todos os ramos. Porque na minha saída desse meu pedaço, tem que ter que multiplicado R vezes G. Então, vamos ao nosso primeiro exemplo. Vamos reduzir este ramo de bloco abaixo aqui, que tem vários elementos, para uma única função transferência. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, de cara, que eu posso fazer? Juntar esses meus dois elementos aqui. Então, o que eu vou ter? Aqui é a mesma coisa, né? Só mudou um pouquinho o desenho. Eu vou juntar esses dois elementos aqui. E aqui eu tenho um ponto de ramificação, veja, eu tenho C de S que chega em vários pontos aqui. Então aqui eu posso fazer H1 menos H2 mais H3. Então olha, G2 multiplicou G3, aqui ficou H1 menos H2 mais H3. É muito importante lembrar que aqui o sinal está de menos, mais e menos, mas no final ficou com menos, que é uma realimentação negativa, né? Então por isso que ficou o sinal H1 menos H2 mais H3. Senão ficaria positivo aqui, menos H1 mais H2 menos H3. Desse ponto aqui, é só aplicar aquela equação anterior, que era esse meu ramo direto sobre 1 mais G vezes H, né? Ficaria G3, G2, multiplica H1 menos H2 mais H3, que eu vou obter a minha função final. Aqui tem, olha, meu ramo direto, que é G1, G2, G3, que multiplica 1 mais G2, G3 vezes H1 menos H2 mais H3. Vamos então agora para o nosso segundo exemplo. Veja que esse está um pouquinho mais bagunçado. Vamos reduzir esse sistema para uma única função de transferência. Então aqui tem alguns pontos que a gente pode mexer, como por exemplo, passar esse meu ramo aqui para cá. E vai ficar mais fácil para a gente analisar esse carinha aqui. Então vejam bem, passamos esse de V3 para V4, eu tive que dividir por G2 aqui. Então agora eu posso passar esse meu elemento aqui para cá, para poder ficar com os dois somadores e fazer a soma aqui de H1 com H2. Para isso eu vou dividir esse meu H2 por G1. E aqui, olha, eu já até fiz a minha redução aqui
dessa minha realimentação. Então ficou, olha, G3 sobre G3 multiplica G3 que divide por 1 mais G3H3. Já está aqui já. O que vejo, eu passei esse meu somatório para a esquerda, eu tive que dividir H2 por G1. Então agora eu já consigo fazer uma redução aqui desses meus elementos. Então olha lá, somei os dois, como eu tinha falado antes, né? H2 sobre H1 mais H1. E agora eu consigo fazer a malha fechada aqui dos dois. Então vejam bem aqui, ó, juntou esses dois aqui. E agora, depois desse pedaço, faz a malha fechada. E vai ser a ramo direto sobre 1 mais a multiplicação do ramo direto com a realimentação. Que eu multiplicando pelo bloco que estava na frente aqui, né, esse bloco da direita. E por fim, eu vou ter esse bloco aqui no final. Então, esse meu diagrama grande aqui, com vários pedaços pequenos, teve um elemento final. Qual a diferença? Aqui eu tenho vários, pensa, uma planta, e eu tenho um circuito, tem várias tensões aqui sendo medidas, por exemplo. Então, a partir que eu faço essa redução, é como se eu tirasse um circuito equivalente desse meu circuito. E quando eu tiro o circuito equivalente, para sobrar só com um resistor, eu já não sei mais a corrente que passa no elemento X, ou qual é a tensão de tal resistor. Eu perco o detalhe desse meu circuito. Porém, eu chego com uma função que reduz muito ele. Se eu tenho corrente e tensão, a tensão da minha fonte e qual corrente que ela vai passar por ela, por exemplo, é como se fosse a minha fonte e minha resistência equivalente. Se for circuito completo, eu tenho que calcular vários elementos para poder encontrar essa minha corrente total. Como se eu só quero a total, fica mais fácil com esse diagrama, com essa função de transferência completa aqui, né? Tudo junto. Mas se eu precisar de detalhes, ela já não vai me ajudar tanto. Então, vamos partir para análise e projeto de sistemas com realimentação. Então, a ultrapassagem percentual, o tempo de acomodação, o instante de pico e tempo de subida podem então ser obtidos a partir da função de transferência equivalente. Considere o sistema da figura, o qual pode ser o modelo de controle de posição de azimuth de antena. Tenho a minha entrada, eu tenho a minha planta, né, meu K sobre S mais A, e eu tenho a minha saída com uma realimentação unitária aqui. Aqui já tem tudo, né, os amplificadores, o motor, a carga e a engrenagem. Então, quem que vai ser essa minha função aqui? K sobre S quadrado mais AS mais K, porque eu fechei a malha. Então, aqui vai ficar esse meu G sobre 1 mais G, e eu obtive essa minha função de transferência aqui em malha fechada, onde K vai ser esse ganho do meu amplificador. Então, à medida que esse K vai variar, os polos vão se mover através das 3 faixas de operação do sistema de segunda ordem. Quais são essas 3 faixas? Superamortecido, criticamente amortecido e subamortecido. Então, se o K estiver entre 0 e A quadrado sobre 4, os polos do sistema são reais, estão localizados em as raízes dos meus polos, aqui, dessa minha função, dessa minha equação S quadrado mais AS mais K, vão ser quem? Menos A sobre 2, mais ou menos raiz quadrada de A ao quadrado menos 4K sobre 2. Então, se eu não zerar esse cara aqui, e ele não for negativo, eu tenho raízes reais. Então, mas à medida que esse K vai aumentando, veja que ele está com o termo negativo aqui, os polos se movem ao longo do eixo real e o sistema permanece superamortecido até K igual a A quadrado sobre 4, porque nesse instante eu vou ter raízes iguais. Então aqui, naquele meu plano S, eu vou ter os meus polos de malha fechada, que vão se aproximando. Em algum momento, esses meus polos vão ser iguais, eles vão estar juntos. E a partir desse ponto, eles vão subir e vão começar a ter parte imaginária aqui. O que essa parte imaginária faz? Faz o sistema ser subamortecido. Quando isso acontece? Quando eu tenho raízes imaginárias. Então, quando o para-ganhos é acima de A ao quadrado sobre 4, o sistema é subamortecido, com polos complexos localizados em. Vejam bem que aqui trocou porque eu tenho agora meu J. São números complexos. Dessa forma eu tenho raízes imaginárias, né? Raízes complexas. Eu vou ter essa oscilação. Então agora, à medida que o K aumenta, a parte real, que é esse pedaço aqui, se permanece constante e a parte imaginária aumenta. Assim, o instante de pico diminui e a ultrapassagem percentual aumenta.
enquanto o tempo de acomodação permanece constante, porque a parte real do meu sistema é responsável por quem? Pelo invólucro exponencial. Então, aqui, sistema, se eu der partida nele, ele vai fazer o quê? Ele vai dar uma oscilação e chega lá e estabiliza no final. Então, essa minha exponencial se mantém constante. O que vai mudar, então? Essa oscilação. Então, ela pode ser com K maior, com ganho maior, ela vai oscilar mais. O valor do seno, do cosseno vai ser maior, então vai ter uma oscilação maior. Então, vamos seguir para um exemplo. Para o sistema mostrado na figura, obtenha o instante de pico, a ultrapassagem percentual e o tempo de acomodação. Então, tem esse sistema, a primeira coisa é fechar a malha. Então, vai ser essa função dividido por 1 mais essa função aqui. Então, em malha fechada vai ser 25 sobre S² mais 5S mais 25. Lembrando lá que eu tenho S² mais 2qc ωn mais ωn², não é isso? Então, o ωn vai ser raiz desse número aqui, raiz de 25 é 5, e 2qc ωn é igual a 5. A gente resolvendo essas duas equações, acho que qc igual a meio. Utilizando os valores de qc e ωn, só aplicar nas equações lá de tempo de pico, ultrapassagem percentual e tempo de estabilização, que eu vou encontrar os valores. Agora, um exemplo com o valor de K, com um ganho. Então, determine o valor do ganho K para o sistema de controle com realimentação da figura, de modo que o sistema responderá a uma ultrapassagem de 10%. Vamos fazer a mesma coisa, que é o G, que é essa equação sobre 1 mais essa equação, e vamos obter essa minha função de transferência aqui em malha fechada. A mesma coisa eu vou aplicar, que eu apliquei no exemplo anterior, eu vou aplicar aqui. Então, quem que é esse K? Esse K é ωn². Então, ωn é raiz de K. Quem que vale 5? 5 é 2qc ωn, que vai ser igual a 5. Então, juntando essas duas equações, eu vou ter que o meu qc vai ser 5 sobre 2 raiz de K. Então, uma ultrapassagem percentual de 10% vai aplicar aqui esse qc vai ser de 0,6. E substituindo nessa equação, eu tenho K igual a 18, praticamente. Então, eu vou aplicar nesse cara aqui, né, nessa equação. Aí depois eu tiro só o ln aqui, né? E eu vou obter qual que vai ser esse meu valor de K. Embora sejamos capazes de projetar para uma ultrapassagem pessoal, não poderíamos ter escolhido o tempo de acomodação, porque independente do valor de K, as partes reais do polo permanecem as mesmas. Então, esse valor de K não está mexendo com a estabilização do meu sistema. E sim com a ultrapassagem percentual, que remete a quem? Que remete a oscilação, que remete ao ângulo da frequência angular. Seguimos para diagramas de fluxo de sinal. Então, o diagrama de fluxo de sinal consiste apenas em ramos, os quais representam sistemas, e os nós, os quais representam sinais. Lá no diagrama de bloco eu tinha a setinha, a caixinha e a setinha. Aqui, a caixinha, onde entrava o G de S, é representado por um ramo. E os pontos são representados por uma bolinha. Então aqui eu tenho quem? Olha, vários sinais, e aqui que eu tenho as minhas equações, aqui que eu tenho minhas funções de transferência. Então aqui, nesse gráfico aqui, o que eu vou ter? Vamos analisar C2, por exemplo. O que vai ser C2? Vai ser V que multiplica G5. Assim como C1 vai ser V que multiplica G4. Mas o que é V? V vai ser a soma de R1G1, que soma com R2 menos G2, que soma com R3 G3. Então, olha, C2 vai ser V vezes G5. Olha, V vezes G5, que vai ser igual a R1, G1, G5, que aqui já está multiplicando pelo meu G5, né, que vem daqui, menos R2, G2, que multiplica G5, mais R3, G3, que multiplica G5. Então, é simplesmente eu pegar qual que é o meu sinal, multiplicar pela minha equação, eu tenho o valor do próximo ponto. A mesma coisa que a gente fazia lá no diagrama de blocos, né? Então, vamos converter esses meus diagramas de blocos, que tem a forma cascata, paralelo e de realimentação, em fluxo de sinal. Primeiro ponto aqui, eu tenho, olha, um R de S entre G1, aí eu tenho X2, que multiplica por um bloco G2, que tem X1, que multiplica por um bloco G3, que tem C. Como é que eu faço? Todos esses meus sinais, eles vão virar bolinhas. Então, fica uma bolinha, uma bolinha, uma bolinha e uma bolinha. Enquanto esses meus blocos viram as setinhas aqui.
Então aqui eu tenho setinha, setinha e setinha. Então aqui em cima vai ficar G1, G2 e G3, quando as bolinhas são meus sinais R, X2, X1 e C. Como está aqui abaixo, né? R que multiplica G1, eu chego em V2, que V2 seria meu X2. Que multiplica G2, que é esse meu bloco, e chego em V1, que seria meu X1. Que multiplica G3, que é o bloco aqui, e chega em C, que é a minha saída. E no ramo paralelo, mesma coisa, eu tenho o sinal R, X1, X2, X3 e C. Então eu fico lá R, V1, V2, V3 e C. Enquanto esses meus blocos são as setinhas. Então aqui eu vou ter setinhas para todos os três, né? Vindo aqui, aqui e aqui. E esses três vão somar para dar o meu C. Vou botar setinha aqui, setinha aqui, setinha aqui. Então essa soma é soma unitária e fica tudo como 1 aqui. Enquanto aqui vão ser esses blocos G1, G2 e G3. E minha realimentação? Eu faço a mesma coisa que eu fiz nos anteriores. Sinal R, sinal erro, sinal saída. Então quem que vai ser esse meu R de S? Aqui vai ficar unitário, porque não tem nenhum bloco multiplicando. Agora, e meu E de S? Olha, E de S eu multiplico por G na minha linha direta. Então aqui eu vou ter G. Eu vou ter uma voltinha de C até E. Então de C até E eu tenho um caminho também que vai ser quem? Menos H de S, porque é negativo aqui. Um outro exemplo, vamos converter então esse meu diagrama de blocos dessa figura em um diagrama de fluxo de sinal. Então já viu, todos esses meus sinais, o R vai virar uma bolinha, o V vai virar uma bolinha, o V2, o V3 e assim sucessivamente. Então aqui, considerando esse meu diagrama de blocos, coloquei essas várias bolinhas representando esse meu sistema aqui, mais ou menos do mesmo formato aqui. Então olha, R de S eu vou multiplicar por 1 para chegar em V de S. V1 de S. De V1 para G2 eu tenho quem? Aqui eu tenho G1, olhando ali na minha figura. De V2 para V3, o que eu tenho? Um somatório, então eu ponho 1 aqui. De V3 até V4, o que eu tenho? G2. V3 até V4 tenho meu G2. De V4 até V5 eu tenho um somatório, eu coloco 1zinho aqui. De V5 até C eu tenho o bloco G3 aqui. Então aqui eu coloco meu bloco G3. Então eu fiz esse meu ramo direto. Vamos lá, olha, de V3 eu vou para o meu V5 aqui, olha. Então aqui de V3 eu vou para o meu V5. Eu multiplico por quem? 1, porque eu não tenho nenhum bloquinho multiplicando aqui. De V4 eu vou até V3 multiplicando H2. Então de V4 eu vou até V3 passando para o meu V7 e aqui eu multiplico por H2. E de V7 para V3 eu tenho 1. É menos 1, né? Porque eu tenho uma subtração aqui, ó, menos 1. Por final faltou quem? Faltou de V4 até o meu V1. Então passando por V6. Então V4 vai chegar no meu V1 passando por V6. Então aqui eu tenho unitário, é negativo também. E aqui eu multiplico H1. Eu até esqueci desse pedacinho aqui, né? Nesse meu ponto mais extremo de direita. Eu tenho que C multiplica, C chega em V5, né? C vai chegar em V5 passando por V8. Então C vai para V5. Aqui vai ser unitário negativo e aqui H3. Pronto. Fiz meu diagrama de fluxos sinais. Obviamente minhas linhas estão bem mais zoadas que aqui eu tenho a direita. Saindo do meu diagrama de fluxos sinais, vamos para a regra de Manson, que é de redução de sistemas utilizando o fluxo de sinais. A regra de Manson é para a redução do diagrama de fluxo sinal a uma única função de transferência que vai requerer a aplicação de uma equação na fórmula. Em geral, pode ser complicado implementar a fórmula sem cometer erros, porque ela é bem complexa, digamos assim. Especificamente, a existência do que chamamos adiante de laços que não se tocam aumenta a complexidade da fórmula. Entretanto, muitos sistemas não possuem laços que não se tocam. Aí vai ficar bem mais fácil. A fórmula de Manson possui várias componentes a serem calculadas, que nós vamos analisar agora para frente. Então, definição, tem o ganho de laço.
que é o produto dos ganhos dos ramos encontrados ao percorrer um caminho que começa em um nó e termina no mesmo nó, seguindo do sentido de fluxo sinal, sem passar por nenhum outro nó mais de uma vez. O que eu tenho aqui? Primeiro, olha, eu tenho de G2, de V5 vai em V4, volta em V5. Então, eu saí de um ponto, passei por outro, voltei para o mesmo ponto. Então, aqui eu tenho ganho dele, que é em G2 e H1. G2 e H1. Aqui eu tenho, olha, saí de V3, fui em V2, voltei a V3. O que eu tenho? G4, H2. Aqui eu tenho G4, que passa em V2, vai para V1 e volta para G4. Então é G4, G5. Esse é o outro, né? G4, G6, H3. E o outro possível é de G4, passa para G5 e volta para G4. Então eu tenho G4, G5 e H3. Tem o ganho do caminho à frente, que é o produto dos ganhos encontrados ao se percorrer um caminho no sentido fluxo sinal a partir do nó de entrada até o nó de saída do diagrama. O que eu faço? Esse é o meu nó de entrada, minha referência. Eu vou direto até chegar na minha saída. Vou multiplicar todos esses meus elementos aqui. Então é G1, G2, G3, G4, G5, G7. Qual o outro caminho possível? Existe mais um por causa desse meu sinal aqui, ó. Opa, aqui em cima G6, que vai para lá. Então quem vai ser o ganho desse meu ramo direto é G1, G2, desse meu caminho à frente, né? G1, G2, G3, G4, G6, G7. Então aqui eu tenho dois ganhos de caminho à frente. Aí vem a definição de laços que não se tocam. Laços que não possuem nenhum nó em comum. Na figura, o laço G2H1 não toca G4H2, G4, G5, H3 e G4, G6, H3. Então, olha, esse laço G2H1 não toca nenhum desses outros três laços. Quem são os três laços? Esse laço aqui, né? Fazendo a ordem certa. Esse laço, este laço e este laço. Então, este laço não toca nenhum desses três aqui. Aí vamos para ganho de laços que não se tocam. O produto dos ganhos de laço, dos laços que não se tocam, tomados 2A2, 3A3, 4A4 e assim por diante. Na figura, o produto do ganho do laço G2H1 e do ganho de laço G4H2 é um ganho de laços que não se tocam, tomados 2A2. Em resumo, os três ganhos de laços que não se tocam, tomados 2A2 de cada vez são: G1 não toca, G2H1 não toca com G4H2, então vou multiplicar o ganho desses dois laços. G2H1 não encosta em G4, G5, H3, então eu multiplico o ganho desses dois. G2H1 não encosta em G4, G6, H3, eu multiplico o ganho desses dois. O produto dos ganhos das malhas G4, G5, H3, G4, G6, H3 não é um ganho de laços que não se tocam, uma vez que os dois laços possuem um nó em comum. Então vejam, este laço que passa por G6 e esse laço que passa por G5 se tocam, então eu não posso fazer isso. Qual é a regra de Mills? A função transferência C por R de um sistema representado por um diagrama de fluxo de sinais vai ser, o G de S vai ser C sobre R, que é o somatório de K de TK delta K dividido por delta, onde K é o número de caminhos à frente que eu vou ter, TK é o ganho do késimo caminho à frente, delta vai ser 1 menos o somatório de ganhos do laço, mais o somatório de ganhos dos laços que não se tocam, tomados 2A2 de cada vez, menos o somatório de laços que não se tocam, tomados de 3A3 de cada vez, mais o somatório do ganho dos laços que não se tocam, somados 4A4, menos o somatório dos ganhos de laços que não se tocam, tomados 5A5 e assim sucessivamente. E o ΔK é delta menos o somatório dos termos de ganhos de laço em delta que tocam o késimo caminho à frente. Que em outras palavras vai ser o quê? ΔK é formado eliminando-se delta os ganhos de laço que tocam o késimo caminho à frente. Então vamos ao exemplo. Obtenha a função transferência C de S sobre R de S para o diagrama de fluxo de sinal na figura abaixo. Então o que eu vou ter que fazer aqui? Primeiramente, identificar os ganhos do caminho à frente. Quem é o ganho de caminho à frente? A multiplicação aqui de todos os caminhos que eu tiver que saem da minha entrada e chegam na minha saída. Nesse caso, eu tenho várias realimentações, nenhum ramo direto para poder fazer dois caminhos diretos. Então, eu tenho só um caminho
que vai ser a multiplicação de G1, G2, G3, G4 e G5. Seguido, vamos identificar os ganhos de laço. Tem 4 ganhos de laço possíveis, eu tenho 4 laços, que é G2H1, G4H2, G7H4 e esse laço maior que pega G2, G3, G4, G5, G6, G7 e G8. Esses são os ganhos dos meus laços, né? Dos 4 laços que eu tenho nesse meu diagrama. Terceiro, eu vou identificar os laços que não se tocam tomados 2 a 2 de cada vez. Então a gente pode identificar aqui que o laço 1 não toca o laço 2, e o laço 1 não toca o laço 3, e o laço 2 não toca o laço 3. E esse laço grandão aqui toca todos os 3, né? Então eu tenho G2H1 que multiplica G4H2, G2H1 que multiplica G7H4, G4H2 que multiplica G7H4. São os 3 ganhos de laços tomados 2 a 2. Finalmente eu vou pegar os laços que não se tocam tomados 3 a 3 de cada vez. Então G2H1 não toca em G4H2 que não toca em G7H4. Então vou multiplicar o ganho de G2H1 que multiplica G4H2 que multiplica G7H4. Então, para encontrar a delta, o que eu vou fazer? 1 menos o somatório de ganho dos laços, separados de 1 a 1, mais os ganhos de laço tomados de 2 a 2, menos os ganhos de laço tomados 3 a 3. Então, formamos o ΔK, eliminando o delta, os ganhos de laço que tocam o késimo caminho à frente. Então, o único laço que não toca o caminho à frente é quem? G7H4. Então, o único laço que não toca esse caminho aqui vai ser G7H4. Então, esse vai ser o meu valor de ΔK. Então, eu vou aplicar os resultados dessa minha equação e eu vou ter que essa minha função de transferência vai ser dada por essa equação aqui de baixo. Como a gente aplica diagramas de fluxo de sinal às equações de espaço de estado? Então, vamos considerar as seguintes equações de estado e de saída. Tenho essas 4 equações aqui, né, sendo essas 3 equações de estado, e eu tenho essa minha equação aqui de saída. O que eu vou fazer é pegar meus vários sinais, tenho entrada e saída, R de S e Y de S, olha, R aqui sendo a minha entrada e Y sendo a minha saída, e eu vou botar todos os meus estados. Então eu tenho SX3, que é quem? X3 ponto. Eu tenho X3, X2 ponto, eu tenho X2, X1 ponto e eu tenho X1. Os meus ganhos de S até X3, o que tem desse caminho aqui? Eu tenho 1 dividido por S. De SX2 para X2, quem sumiu? S, então eu vou dividir por S. Mesma coisa eu faço de SX1 para X1, divido por S. Depois de ter montado esses meus sinais da minha integral, o que eu vou fazer vai ser pegar lá nas minhas equações e juntar aqui. Então, quem que vai ser o meu sinal? Vamos lá. X1 ponto. Está aqui. X1 ponto vai ser R de S, que multiplica com 2. Chega aqui. Eu vou ter 2 vezes X1. Então, olha, X1 que multiplica por 2. E eu vou ter X3 que multiplica por 3. X3 que multiplica por 3. Por último, o meu X2 aqui que multiplica por menos 5. Então, olha, X2 menos 5. Isso para a primeira equação. Aí eu vou chegar lá na minha segunda equação aqui. Quem que é meu X2 ponto? Está aqui, não é? Então eu vou trabalhar agora nessa minha segunda equação. Então aqui, ó, X2 ponto vai ser quem? R de S que multiplica por 5. Menos 6x1, olha, puxou menos 6 aqui. Menos 2x2, puxou menos 2 aqui do meu x2. Mais 2x3, puxou 2 daqui. E por final, analiso minha última equação. Que eu vou juntar então minhas 3 equações de estado nesse meu sistema. Por fim, esse meu y aqui, olha, está perdido sozinho aqui, vai ser dado por essa equação então aqui. Então vai ser menos 4x1. Eu vou puxar menos 4x1 aqui. 6x2. X2 daqui eu vou puxar 6. E 9x3 está aqui, eu vou jogar para cá. Então está ali o menos 4, 6 e 9. É simples assim que a gente chega na diagrama de fluxo de sinal utilizando equações de espaço de estado. Então vamos para representações alternativas no espaço de estado.
Então, os sistemas podem ser representados no espaço de estados como variáveis de estado escolhidas como as variáveis de fase. Retornando ao sistema da figura, a função transferência pode ser representada alternativamente como 24 sobre s² mais 9s² mais 26s mais 24. Então, essa minha função transferência, se eu pegar aqui e pegar as minhas raízes, vai ser s mais 2, s mais 3 e s mais 4 no meu denominador. Expandindo minha forma em cascata, eu vou ter meu R de S, que multiplica o meu ganho em 24. 1 sobre S mais 2, a minha primeira raiz. Chega em x3, 1 mais S mais 3, x2, 1 sobre S mais 4. Chega em x1, que vai ser minha saída. Agora, será mostrado como o diagrama de fluxo sinal pode ser utilizado para obter uma representação do espaço de estados desse meu sistema. Primeiro, é útil esboçar um diagrama de fluxo sinal onde cada bloco de primeira ordem tem a forma CIRI vai ser I sobre S mais AI. Então vai ser S mais AI, que multiplica CI de S, que vai ser igual ao meu RI de S. Então, se eu aplicar a inversa de Laplace, aqui eu vou ter DCI de T dt mais AICI de T, que é igual a RI de T. Ou, né, DCI dt, meu CI ponto, vai ser igual a menos AICI mais RI de T. A figura abaixo mostra a implementação desse meu subsistema. Então, meu RI, que eu multiplico por 1, né, vai ser SCI, que para chegar em CI tem que dividir por S, que eu tenho derivada. E quem vai ser meu SCI, ele vai ser menos AI, que multiplica CI mais RI de S. Colocando as funções de transferência em cascata, eu vou ter que meu x1 ponto vai ser menos 4 mais x2, o meu x2 ponto vai ser menos 3 x2 mais x3, e meu x3 vai ser menos x3 mais 24r. Então ele vai chegar na representação desse meu sistema aqui embaixo, com aqueles vários pedacinhos, o LR que multiplica o meu ganho, e vai multiplicar aqueles vários subsistemas que a gente viu ali no slide anterior. A equação de saída vai ser meu C de T, né? O Y vai ser igual a C de T, que vai ser igual a x1. E a representação do espaço de estados vai ser menos 4, menos 3, menos 2 na minha matriz diagonal, na minha linha diagonal. E esses meus outros dois elementos aqui. Onde eu tenho meu 24, que pega o meu último estado aqui. E minha saída vai ser o meu x1. Passando para a forma paralela, que é outra forma que pode ser utilizada, ela leva uma matriz A, que é puramente diagonal, desde que nenhum polo do sistema seja a raiz repetida da equação característica. A forma paralela é deduzida a partir da expansão de frações parciais da função de transferência do sistema. Então aqui eu tenho aquele meu sistema, o mesmo do anterior, eu vou expandir esse cara em frações parciais. Então eu vou ficar desse formato aqui, 12 sobre S mais 2, menos 24 sobre S mais 3, mais 12 sobre S mais 4. Para chegar no diagrama de fluxo sinal, primeiro eu vou resolver para C de S. Então, meu C de S vai ser a minha entrada multiplicada em cada um desses meus termos, dessas minhas frações. Cada termo vai ser um subsistema de primeira ordem com R de S como entrada. Então, montando as equações do espaço ditado, nós vamos obter o quê? Menos 2x1 mais 12r, que está aqui. x2 vai ser menos 3x2 menos 24r. x3 ponto vai ser menos 4x3 mais 12r. Então, a minha saída vai ser quem? A soma desses meus três aqui. Na forma matricial, vai ter essa matriz aqui 3 por 3, que soma com a minha matriz de entrada. Vejo que tem cada um dos meus estados, eu tenho a minha entrada, e a minha saída é a soma dos três elementos. Assim, nossa terceira representação do sistema da figura produz uma matriz de sistema diagonal. Cada uma das equações é uma equação diferencial de primeira ordem em apenas uma variável. Assim, poderíamos resolver essas equações independentemente. As equações são chamadas de desacopladas, porque aqui eu tenho a resposta direto já. Uma equação não influencia na minha outra. Se o denominador da função de transferência possui raízes reais repetidas, a forma paralela ainda pode ser deduzida a partir da expansão em frações parciais. Entretanto, a matriz do sistema não será diagonal. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma função de transferência, S mais 3 sobre S mais 1 quadrado, eu tenho uma raiz repetida aqui em S igual a menos 1, que multiplica S mais 2. Expandindo em frações parciais, eu vou aparecer com esse termo aqui, S mais 1 quadrado, esse S mais 1 e esse S mais 2 aqui, com a repetição. Procedendo como anteriormente, o diagrama de fluxo sinal vai ser esse aqui de baixo,
aqui foi emitido, então aqui seria x2 ponto, né? Sx2, aqui x1 ponto e aqui x3 ponto. Veja que por causa desse denominador aqui, eu vou ter esse ramo aqui de x2 indo direto para a minha saída. O termo menos 1 sobre S mais 1 foi formado criando-se o fluxo sinal de x2 para C de S. Agora as equações de estado e de saída podem ser escritas como x1 ponto é igual a menos x1 mais x2, x2 ponto é igual a menos x2 mais 2R, x3 ponto vai ser igual a menos 2x3 mais R, onde a minha saída, que é C de T, vai ser x1 menos meio de x2 mais x3. E da forma inicial, vai ser dado como embaixo aqui. Essa matriz de sistema, embora não seja diagonal, possui os polos do sistema ao longo da diagonal. Observe que um fora da diagonal, para o caso da raiz repetida, que é esse carinha aqui. A forma dessa matriz de sistema é conhecida como forma canônica de Jordan. Existem outras formas, outra delas é a forma canônica controlável, que é outra forma de representação que utiliza as variáveis de fase, chamada de forma canônica controlável, assim denominada devido ao seu uso no projeto de controladores. Essa forma é obtida a partir da forma em variáveis de fase simplesmente pela ordenação das variáveis de fase na ordem inversa. Por exemplo, eu tenho minha função de transferência, que é s² mais 7s mais 2 dividido por s mais 3, s3 mais 9s² mais 26s mais 24, que na forma em variável de fase é deduzido como essa matriz aqui de baixo. O que eu vou fazer é renumerar esses meus elementos na ordem inversa. Só botei x3, x2, x1 ao contrário aqui. O que eu faço agora? Reordeno eles de novo. Então aqui eu vou ter agora meus elementos na linha de cima. Então aqui eu tenho a minha matriz na forma canônica controlável. Então observe que a canônica controlável é obtida simplesmente pela renumeração das variáveis de fase em ordem inversa. É simplesmente isso. Então o que eu tenho aqui, olha, ao invés de ter nesse meu sentido R3, R2, x3, x2, x1, eu vou ter x1, x2, x3. As matrizes de sistema que contêm os coeficientes do polinômio característico são chamadas de matrizes companheiras do polinômio característico. A forma invariável de fase e a forma canônica controlável resultam em uma matriz de sistema de companheira inferior e superior, respectivamente. As matrizes companheiras também podem ter coeficientes do polinômio característico na coluna da esquerda ou da direita. A forma canônica observável, assim denominada por seu uso em projeto de observadores, é uma representação que produz uma matriz de sistema companheira esquerda. Então, a matriz companheira é aquela que possui os coeficientes numa coluna ou numa linha. Exemplificando, considere a função de transferência, que é a mesma da anterior. Vou dividir todos os termos do numerador e do denominador pela maior potência de S, S ao cubo, e vou obter esse carinha aqui. Então aqui eu tenho o maior termo, que é S ao cubo, eu vou dividir todo mundo por S ao cubo. A multiplicação cruzada, eu vou ter meu numerador multiplicando meu R de S, meu denominador multiplicando meu C de S. Vou combinar os termos de mesma potência. Então, estou combinando aqui os termos de mesma potência, né? 1 sobre S, que é R menos 9C, mais 1 sobre S², 7R menos 26C, mais 1 sobre S ao cubo, 2R menos 24C. E agora eu vou simplesmente deixar em evidência da evidência, né? 1 sobre S multiplica este meu primeiro termo aqui. E como eu já tenho esse 1 sobre S multiplicando, 1 sobre S vezes 1 sobre S, aqui eu teria 1 sobre S², que seria a mesma coisa. A fim de desenhar o diagrama de fluxo sinal, comece com 3 integradores, que é de x3 ponto para x3, x2 ponto para x2, x1 ponto para x1. O primeiro termo nos diz que a saída C de S é formada em parte pela integração de R menos 9C, como a gente já viu. Formamos assim R menos 9C na entrada do integrador mais próximo da saída, C de S como mostrado. Então aqui eu tenho R de S menos 9C. O segundo termo nos diz que o termo 7R de S menos 26C deve ser integrado duas vezes. Forme agora 7RS menos 26C na entrada do segundo integrador. Então aqui eu tenho 7 e menos 26.
Finalmente, o último termo da equação diz 2R de S menos 24C. Deve ser integrado 3 vezes. Forma, então, 2R menos 24C na entrada do primeiro integrador. Então, aqui eu tenho 2R menos 24C. Identificando as variáveis de estado como as saídas dos integradores, escrevemos as seguintes equações de estado. x1 ponto é menos 9x1 mais x2 mais r. x2 ponto, menos 26x1 mais x3 mais 7r. E x3 ponto, menos 24x1 mais 2r. A equação de saída é o y, que é o c de t, né, que vai ser igual a x1. Então, nessa forma matricial, vamos ter essa matriz aqui, essas matrizes, onde eu tenho meus elementos aqui na minha primeira coluna. Observe que a forma das equações é similar à forma das variáveis de fase, exceto que os coeficientes do denominador da função de transferência estão na primeira coluna e os coeficientes do numerador formam a matriz de entrada B. Observe também que a forma canônica observável possui a matriz A, que é a transposta da forma canônica controlável, o vetor B, que é o transposto do C da forma canônica controlável, e o vetor C, que é o transposto do B da forma canônica controlável. Então, essa aqui é a forma canônica observável. Voltando aqui, eu tenho a forma canônica controlável. Então, olha aqui, eu tenho menos 24, menos 26 e 9, e essa aqui eu tenho 0, 0, 1. Lá na forma canônica observável, aqui ficou 0, 0, 1, e aqui ficou 7, 2, 7 e 1. Então, olhando aqui, olha, 2, 7 e 1, e aqui menos 9, menos 26, menos 24, elas são transpostas. Por esse motivo, dizemos que essas duas formas são duais. Assim, o sistema é descrito por A, B e C, C dual é descrito por AD igual a A transposto, BD igual a C transposto e CD igual a B transposto. O diagrama de fluxo de sinal do dual pode ser obtido a partir do diagrama de fluxo original, invertendo-se todas as setas, trocando suas variáveis de estado por suas derivadas e vice-versa. Então, no exemplo 8, represente o sistema de controle com realimentação mostrado na figura abaixo, no espaço estados. Modele a função de transferência à frente na forma em cascata. Então, esse é meu diagrama de blocos. Eu tenho a entrada com esse meu função de transferência sem S mais 5 sobre S mais 2, S mais 3 em feedback unitário. Então, aqui eu vou considerar a minha entrada E de S, minha C de S, e vou colocar todos os meus sinais. Então, aqui eu teria x2 ponto, e aqui eu teria x1 ponto. Então, eu coloco meus integradores aqui. Na minha realimentação aqui eu coloco os meus polos e o meu zero e minha realimentação unitária aqui em cima. Então, com isso, eu vou obter as equações de espaço de estado, onde x1 ponto é menos 3x1 mais x2. Então, x1 ponto aqui vai ser menos 3x1 mais x2. E o meu x2 ponto vai ser menos 2x2 mais 100r menos c. Então, o x2 ponto vai ser menos 2x2 é que multiplica 100. Quem que é o erro? Então, o erro é quem? É menos c. Então, aqui que é meu erro de S. Por isso é multiplicado r menos c. Mas quem vai ser meu c? 5x1 mais o meu x2 menos 3x1. Que vai ser igual a 2x1 mais x2. Substituindo, obtemos as equações de estado para o sistema. Então, x1 ponto vai ser menos 3x1 mais x2, e x2 ponto vai ser menos 200x1 menos 102x2 mais 100r. A minha equação de saída vai ser c de t igual a 2x1 mais x2. Na forma vetorial matricial, vou ter essas matrizes aqui de baixo. Então, eu tenho várias formas possíveis, considerando essa função de transferência, também a forma de variáveis de fase, eu vou ter a minha equação de espaço e estado desse formato, onde eu tenho os meus índices aqui do meu polinômio característico aqui de baixo, então eu tenho menos 24, menos 10, a minha entrada 0 e 1 aqui, entrando no meu último elemento, e minha saída sendo os elementos do denominador de ordem contrária, né? 3 e 1. Da minha forma paralela, separando meus elementos, eu vou ter deste formato aqui, matriz diagonal, a minha saída é a soma das minhas entradas, e eu apareço com a entrada em todos os meus dois estados, que são desacoplados aqui, né?
Eu tenho a forma em cascata, que seria a minha forma parecida com série, né? Eu tenho as minhas raízes aqui na minha diagonal, olha, menos 6 e menos 4. A minha entrada entra no meu último elemento e minha saída é a raiz do meu zero aqui. A forma canônica controlável, eu vou ter os índices dos meus elementos na parte superior aqui, na primeira linha, onde minha saída vai ser meus elementos ali do meu numerador. E a forma canônica observável, eu vou ter aqui a minha matriz companheira esquerda. Seguimos para a última parte, que é transformações de similaridade. Então, as diversas formas das equações de estado foram obtidas manipulando-se a função de transferência. Esses sistemas são chamados de sistemas similares, que, embora suas representações de espaço e estado sejam diferentes, os sistemas similares possuem a mesma função de transferência original, né? Portanto, os mesmos polos e autovalores. Um sistema representado no espaço-estado como um x igual a x mais bu, y igual a cx mais du, pode ser transformado em sistema similar z, p inversa a pz mais p inversa bu, e a minha saída y ser cpz mais du, em que, para os espaços de duas dimensões, p vai ser igual ao uz1, uz2, que vai ser igual à matriz quadrada P11, P12, P21, P22. São os elementos aqui de cada elemento. E x vai ser o P11, P12, P21, P22, que multiplica com o meu Z1, Z2, por isso vai ser igual a PZ. E o meu Z vai ser P inverso vezes x. Assim, P é a matriz de transformação cujas colunas são as coordenadas dos vetores da base do espaço Z1, Z2, expressas como combinações lineares do espaço x1, x2. Então, vamos para o exemplo aqui, que vai ficar mais fácil. Dado o sistema representado no espaço de estado, que é esse aqui, transforme o sistema para um novo conjunto de variáveis de estado z, em que as novas variáveis de estado sejam relacionadas com as variáveis de estado originais x, como se segue. Então, eu vou passar esse cara aqui para um outro sistema, considerando que z1 vai ser igual a 2x1, z2 vai ser 3x1 mais 2x2, e z3 vai ser x1 mais 4x2 mais 5x3. Como eu faço? Expressando as equações na forma vetorial matricial, eu vou ter que z, então, é 2x1, o z2 vai ser 3x1 mais 2x2, e por aí vai. Então, eu tenho essa matriz que multiplica x, vai ser igual a p inversa que multiplica x. Utilizando as equações anteriores como guia, eu tenho p inversa que multiplica a, que multiplica p. Então, p inversa multiplica a minha matriz A, que multiplica a matriz P. Porque essa aqui, essa de cá, ela já é a inversa, né? Então já é P mais menos 1 aqui. Então eu inverto para multiplicar aqui a minha direita. Então eu vou ter que essa multiplicação P inverso AP, mas essa matriz aqui, 3 por 3. O P inverso B vai ser essa matriz P inversa aqui, que multiplica a minha matriz B, e o CP vai ser a minha matriz C, né, meu vetor C, que multiplica essa minha matriz P, que vai dar esse meu vetorzinho aqui. Portanto, sendo transformado, Z ponto vai ser igual a essa minha matriz aqui, que é P inverso AP vezes Z, mais o P inverso B multiplica U, e a minha saída Y vai ser igual a CP, que multiplica Z. Então, eu passei de uns estados para outros. Diagonalizando uma matriz de sistema. Uma matriz de sistema diagonal tem a vantagem de que cada equação de estado é uma função apenas de uma variável de estado, dizendo que são as equações desacopladas, igual a gente viu anteriormente. Em vez de utilizar expansão em frações parciais e diagramas de fluxo sinal, podemos desacoplar o sistema utilizando transformações matriciais. Se encontrarmos uma matriz correta P, a matriz de sistema transformada P inverso AP será uma matriz diagonal. Damos um nome especial a todos os vetores que são colineares com os vetores da base do novo sistema que produz uma matriz de sistema diagonal. Eles são chamados de autovetores. Assim, as coordenadas dos autovetores formam as colunas da matriz de transformação P. Então, a definição, os autovetores da matriz A são todos os vetores xi diferentes de zero que, através da transformação A, se tornam múltiplos deles próprios. Isso é, o AXI vai ser igual a lambda IXI,
em que os lambda-i são constantes. Então a figura abaixo mostra a definição de autovetores. Se AX não é colinear com X depois da transformação, como mostra a figura A, que é essa figura aqui, X não é um autovetor. Se AX é colinear com X depois da transformação, X é um autovetor. Então tem que ser linearmente dependente aqui, né? Digamos assim. Os autovalores da matriz A são os valores de lambda-i que satisfazem a equação anterior para xi diferente de zero. Para obter os autovetores, rearranjamos a equação anterior. Os autovetores xi satisfazem 0 vai ser igual a lambda-i multiplica a identidade menos a que multiplica xi. Resolvendo para xi, pré-multiplicando ambos os lados por lambda-i multiplica a matriz de identidade menos a inversa, resulta em xi vai ser igual a lambda-i menos lambda-i menos a inversa, que vai ser igual a matriz adjunta dividido pelo determinante. Uma vez que xi é diferente de zero, uma solução diferente de zero existirá se o determinante de lambda-i menos a for igual a zero, a partir do que lambda-i e os autovalores podem ser obtidos. Então, obtenha os autovetores da matriz. Essa matriz A ela é 2 por 2, menos 3, 1, 1, menos 3. Vamos obter os autovetores. Como é que eu faço? Os autovetores xi satisfazem a equação 5.81, que é a determinante. Então, primeiro eu vou usar o determinante de lambda-i menos a vai ser igual a zero, para obter os autovalores de lambda-i da equação. Então, o determinante de lambda-i menos a vai ser igual a matriz diagonal multiplicada por lambda menos a matriz A. Resolvendo, eu vou ter lambda quadrado mais 6 lambda mais 8. Tirando aqui as raízes, os autovalores são menos 2 e menos 4. Então, utilizando a equação AX igual a lambda xi, sucessivamente com cada autovalor, temos a matriz A, que é menos 3, 1, 1, menos 3, que multiplica x1, x2, vai ser igual a menos 2, x1, x2. Ou, eu vou ter aqui, menos 3x1 mais x2 vai ser igual a menos 2x1. E x1 menos 3x2 vai ser igual a menos 2x2, que estão aqui essas equações. A partir do que x1 vai ser igual a x2. Então, x é igual a cc, uma constante nos dois lados, que x1 vai ser igual a x2. Fazendo a mesma coisa, só que trocando esse menos 2 aqui por menos 4, eu vou chegar aqui, x vai ser igual a c menos c. Então, utilizando essas duas equações anteriores, uma escolha de autovetores é 1 e 1 e 1 e menos 1. Podia ser 2 e 2 e 2 menos 2? Podia, mas pegamos o menor valor inteiro aí. Mostraremos agora que se os autovetores da matriz A forem escolhidos como os vetores da base de uma transformação P, a matriz de sistema resultante será diagonal. Então, seja a matriz de transformação P constituída pelos autovetores de A, xi, então P vai ser x1, x2, x3 até xn. Uma vez que xi são autovetores, a xi é igual a lambda-i xi, o que pode ser escrito equivalentemente como um sistema de equações expressas por AP igual a PD, em que D é a matriz diagonal, constituindo os autovalores lambda-i ao longo da diagonal e P é como definida. Resolvendo a equação para D e pré-multiplicando por P inverso, obtemos que D vai ser igual a P inverso a P, que é simplesmente isolando o meu D aqui, né? Que é a matriz de sistema das equações transformadas de similaridade. Em resumo, através da transformação P, consistindo dos autovetores da matriz de sistema, o sistema de transformada é diagonal, com os autovalores do sistema ao longo da diagonal. O sistema transformado é idêntico ao obtido utilizando sua expansão em frações parciais da função transferência com raízes reais distintas. Então, vamos para o nosso exemplo. Dadas as equações abaixo, obtenha o sistema diagonal que é similar. Então, essa aqui é a mesma matriz A que a gente viu no exemplo anterior. Primeiro, eu vou obter os autovalores, que isso já foi feito, né, os valores de autovetores. Em seguida, formar a matriz de transformação P, cujas colunas consistem nos autovetores. Então, aqui eu tenho um conjunto de dois autovetores. Está aqui a minha matriz P. Finalmente, forme as matrizes de sistema de entrada e de saída do sistema similar, respectivamente. Então, vai ser P inverso a P.
Então aqui eu tenho a matriz P inverso, a matriz A e a matriz P. Isso vai ser igual a menos 2, 0, 0, menos 4. P inverso multiplica B e CP, igual a gente viu na transformação de similaridade. Então, substituindo, eu vou ter esse meu novo sistema Z, de equação espaço estado Z. Então, Z ponto, encontrei essa matriz, multiplica Z mais a matriz que multiplica a minha entrada e minha matriz de saída. Observe que a matriz do sistema é diagonal com os autovalores ao longo da diagonal. Olha lá, o nosso alto valor menos 2 e o nosso alto valor menos 4, utilizando os meus autovetores de transformação. E assim acabamos o conteúdo de hoje.